Olá, meu nome é Silvia. Esse é o segundo episódio do projeto Paulo Estevão do Sarai, aqui no canal do Sarai. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 1, né, da primeira parte do livro. Paulo Estevão é uma biografia do Paulo, né, do Paulo de Tarso, São Paulo, Paulo Apóstolo, como a gente quiser chamar, mas ele só aparece no quarto capítulo. Os 3 primeiros capítulos são sobre Estevão. Estevão é o nome que ele tem que adotar depois, mas o nome verdadeiro dele é Gesiel, né? E então a gente vê a história do Gesiel, da sua irmã Abigail, que se tornará a noiva de Paulo, e do pai deles, chamado Jochebed. A mãe deles já é falecida nesse momento da narrativa, que se passa, né, que começa no ano 34 depois de Cristo. Jesus já veio, já fez o seu ministério divino, já voltou ao plano espiritual e a gente está realmente no começo do cristianismo primitivo, né, dessa organização. Bom, o Emmanuel conta pra gente um pouco sobre a cidade de Corinto, né, que é uma cidade muito luxuosa, até um pouco extravagante, que tem uma diversidade cultural muito grande, uma certa libertinagem que tem a ver, né, com a cultura romana neste momento, e também tem ondas de violência, rebeldia por parte dos escravos e dos povos subjugados, mas também momentos de repressão, né, por parte do poder romano. Nesses momentos de repressão, há muita injustiça, violência, expoliação, ou seja, as pessoas têm os seus patrimônios confiscados, né? E a família do Gesiel é uma família que foi plenamente atingida por essa política, mas que se manteve honesta, sem se envolver em qualquer violência, em qualquer rebeldia que causasse mal a alguém. A gente tem um personagem muito importante que é o Licínio Minúcio, que, né, anos antes foi um dos responsáveis por essa abordagem violenta, né? E ele está de volta à cidade num cargo de ainda mais poder. Depois de muita conchavo político, muita corrupção, ele está ali com um poder de questor, ou seja, ele é administrador da cidade e ao mesmo tempo juiz, ou seja, é ele que manda, né? Então essa é uma figura importante aí nesse primeiro cenário do capítulo 1. Bom, a gente vai ver então o Jochebed, um senhorzinho, indo ao mercado. No caminho, ele encontra um grupo de guardas romanos, passa silencioso e humilde por eles, mas ele é abordado por esses guardas, né? Então o guarda fala para ele: como você ousa passar por aqui sem cumprimentar os seus senhores? E ele tenta argumentar, mas ainda assim ele sofre violência verbal, violência física e vai embora para o mercado com muita raiva, mas ainda alternando sentimentos de raiva com aquela ternura pelos filhos, né, que sustenta ele emocionalmente. Eles são uma família assim, né, muito unida, né, muito amorosa. Bom, aí no mercado chega um mensageiro do Licínio Minúcio que avisa o seguinte: amanhã, tal hora, tal lugar, quem tiver qualquer reclamação a fazer é só chegar, que todas as reclamações serão plenamente atendidas. Bom, como a gente já foi apresentado por Licínio Minúcio, a gente percebe, né, que é uma cilada. Mas o Jochebed, que está ali, né, muito magoado, muito sentido pelo que ele acabou de sofrer, pelo que ele sofreu nos últimos anos, né, esse preconceito, né, essa discriminação, essa violência contra o povo judeu, ele se anima com a proposta de poder fazer reclamação, né, e vai para casa pensando nisso. E aí ele faz outro caminho para desviar daquele primeiro grupo, mas ele encontra um segundo grupo de guardas romanos e dessa vez ele cumprimenta, porque foi a justificativa, né, pela violência que ele sofreu há pouco tempo antes. Mas aí ele sofre violência do mesmo jeito, porque aí os guardas falam para ele: como você ousa, né, falar conosco? E aí de novo ele é humilhado e recebe violência física, né? Eles batem nele. E aí ele vai embora então com muita raiva, conversa com Gesiel sobre essa possibilidade de reclamar. Gesiel desaconselha, pede muito que ele não faça isso, porque ele vê claramente que é uma cilada, mas Jochebed está determinado. No dia seguinte ele vai, fala com Licínio Minúcio e aquilo que é esperado acontece, né? Eles são espoliados do pouco que eles têm. Ele ainda tenta argumentar, se humilha, chora, mas aí ele ainda recebe mais castigo físico e vai embora assim com muita raiva, né? Aquilo que era sede de justiça vira sede de vingança, né? Então, ele vai com muita raiva e como a propriedade de Licínio Minúcio faz divisa com eles, porque afinal de contas, né, eles foram roubados, ele resolve provocar um incêndio ali, né, colocar essa raiva para fora, digamos assim. E
E aí, esse incêndio, por causa da época do ano, porque ali os campos não são muito bem cuidados, ele se alastra muito rapidamente. No final do dia, quando Gesiel volta, ele ajudou a apagar o incêndio, né? Quando ele volta e que eles conversam e o pai conta o que aconteceu, né? Que eles perderam tudo, né? Eles, né, vão ter que mendigar, vão ter que ir para a rua. E além disso, o que ele fez, né? Que ele conta que ele provocou aquele incêndio. E aqui tem um diálogo belíssimo do Gesiel com seu pai Jochebed, que acho que vale muito a pena a gente pensar um pouquinho. Gesiel fala assim para Jochebed: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperaste a ação da justiça divina? E Jochebed responde: está escrito na lei, não roubarás. Fazendo o que fiz, eu só fiz retificar uma ação na lei. Ou seja, o Jochebed ainda está com muita raiva, vibrando ali, né, pensando nas justificativas do ato dele. Mas Gesiel continua. Acima de todas as determinações, Deus nos diz para amá-lo sobre todas as coisas. Jochebed responde: eu amo o Altíssimo, mas não consigo amar o romano cruel. E aí, mas Gesiel, e é interessante assim, porque o Emmanuel vai dando uns detalhes assim, desde o começo desse diálogo, sobre o tom carinhoso com que Gesiel fala. Gesiel não fala com raiva, nem com superioridade, né? Não, ele fala com carinho com o pai, né? Ele mostra para o pai as consequências do que ele fez, né? Então, agora ele vai dizer assim, mas como demonstrarmos nosso afeto, né, ao Todo-Poderoso, destruindo a sua obra? E aí ele faz uma longa fala sobre as consequências daquele incêndio. Não só destruiu a natureza, os campos, as árvores, né, que trazem sementes para a subsistência deles mesmos. Então a gente percebe no Gesiel um espírito que está acostumado a ser grato, a perceber o que a vida traz, né? Claro, ele vê a opressão, ele fala sobre isso também com o pai dele, ele dá um sentido para essa opressão, ele vai dizer, né, páginas antes, que às vezes isso acontece com o povo judeu, porque nós precisamos aprender, ensinar alguma coisa para os outros povos. Então ele vê a violência, ele vê o mal, digamos assim, mas ele vê também tudo o que ele sente que é a providência divina que está alcançando eles, mesmo que eles estejam vivendo tamanha opressão, né? Bom, e aí ele vai argumentando sobre as duas pessoas foram feridas, né, feridas de morte, que são dois dos melhores escravos de Licínio e Minúcio, que eram melhores amigos de Gesiel. Então ele vai falando sobre isso, né, com o pai, e o pai vai se acalmando e vai entrando, né, no sentimento aí de culpa, remorso, né, tristeza, que é muito importante, né? Quando a gente erra, se a gente ficar só na raiva, aí a gente é capaz de ficar ou, né, martelando o nosso erro, ou errando ainda mais. Mas aí quando chega o momento em que a gente se acalma, e a gente se permite vivenciar o remorso, a culpa, que são emoções importantes, emoções e sentimentos importantes para nos fortalecer para a transição da próxima etapa, que é a reparação, né? Isso tudo vai configurar um caminho, né, no nosso processo evolutivo. Nesse processo, a gente percebe a ação amorosa de Gesiel, de, ao mesmo tempo, não dar uma bronca no pai, né? Ele fala amorosamente e nem passar a mão na cabeça dele, né? Ignorando o que ele está fazendo, sem responsabilizá-lo. Não é nenhuma coisa nem outra. É um ato de amorosamente responsabilizá-lo. Isso ajuda Jochebed a entrar em contato com seus sentimentos e entrar de novo em contato com o amor, né? O final do capítulo há um abraço amoroso entre eles, né? Que se fortalecem ali para as represálias que virão. Mas aí isso a gente fala no próximo capítulo.